Quando a fé é pequena, o medo é grande. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, nesta live devocional para uma vida plena, Café com AP. Que Deus te abençoe e te guarde. Vem comigo. Vamos nessa, clamando, orando. Nesta live eu quero orar por nós. Então vem com as suas causas diante de Deus. A palavra do Senhor nos fala em Abacuque, para ficarmos na nossa torre de vigia até que o Senhor responda às nossas queixas. Shalom, Cláudia, Deus te abençoe. Shalom, Manuelita, Fabi e todos que estão chegando aí. Glória a Deus. Clica aqui no aviãozinho de papel. Vamos falar hoje sobre milagres, combates e vitórias junto ao mar. Jesus, nessa temporada Jesus, em ordem cronológica, ele termina alguns dos seus ensinamentos junto ao mar, e agora nós vamos ver uma série de milagres que acontecem em torno, dessa região, dessa geografia, e ali nós temos grandes lições a tirar para as nossas vidas, e assim sermos renovados, orientados para a glória e honra de Jesus. Boa tarde, prima. Deus abençoe poderosamente. Deus te abençoe, Roberta. Aleluia. Marca alguém e vem trazendo. Cleonilson, Deus te abençoe você e sua casa. Aleluia. Vamos lá. Quando a fé é pequena, o medo é grande. Como que eu sei avaliar o nível da minha fé? É só você medir os seus medos. Muitas vezes não sabemos que estamos sendo atacados na nossa fé. Mas hoje eu quero te falar disso. Talvez você esteja sendo atacado na sua fé e não se dê conta. Por quê? Porque nós confundimos fé com crença. Crença é eu crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne para desfazer as obras do diabo, morreu na cruz do Calvário sem ter cometido nenhum pecado, ao terceiro dia ressuscitou e após 40 dias foi assunto aos céus. Tudo isso, minha crença, a declaração daquilo que eu creio. E a gente também fala que é minha profissão de fé. Mas o que eu quero dizer aqui hoje é a respeito da sua fé operante, daquela fé que leva você a agir. Então, quando eu digo que você pode estar debaixo de um ataque na sua fé, não é no quanto você crê em Deus, ou no quanto você crê na Bíblia, ou no quanto você é fiel na sua forma de crer, na veracidade das coisas, mas na sua operação da fé. Tiago nos diz o quê? Me mostra a tua fé, eu te mostro as minhas obras. Então, apesar de não sermos salvos, não termos o nome no livro da vida por causa das nossas obras, a Bíblia nos fala que a fé sem obras é morta. E esse texto que nós vamos ler agora, ele nos mostra poderosamente o ensino de Jesus a respeito dessa relação entre fé e medo. E aí você vai poder descobrir se você está debaixo de ataque do inimigo para destruir a sua fé que te leva a agir confiadamente em tudo aquilo que você crê. Vamos lá. Alguém anota para mim aí, nós temos aí alguns textos. Mas você pode anotar Mateus 8:18. Alguém anota aí, por favor, Mateus 8:18. Querido Deus e Pai Celestial, fala conosco através desta live, através da Tua Palavra. Abençoa aqueles que estão ao vivo e aqueles que assistirão depois. Entra em nossas mentes, em nossos corações, renova a cada um de nós. Abre os nossos olhos e o nosso entendimento para os diversos ataques do inimigo. E vem, Senhor, trazendo restauração, trazendo superação, trazendo cura, para que nós possamos ingressar em outros níveis, onde iremos aproveitar de tudo que o Senhor tem para nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.
Mateus 8,18 diz assim: quando Jesus viu ao seu redor a multidão, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é que Jesus vê a multidão ao seu redor e dá ordem aos discípulos para atravessarem para o outro lado do mar. Jesus já vinha aqui exercendo o seu ministério nas áreas de ensino, realizando já alguns sinais, e a multidão estava seguindo Jesus. Jesus, ele estava fugindo de toda e qualquer chamativa de atenção, porque ele queria sempre ter o seu lugar secreto, o seu momento de oração, seu momento com o Pai. Deus não tem problema, nem tampouco Jesus, com reconhecimento, com fama. Deus não tem problema com isso, ok? O problema é que Jesus, quando estava sendo aclamado pela multidão, facilmente ele poderia sair do seu propósito, mas ele estava sempre atento, e o que ele faz? Ele percebe a importância de sair e de tirar os seus discípulos de em torno da multidão a partir do momento em que aquilo que ele estava fazendo foi concluído. E ali ele percebe isso. Em alguns textos a gente vê que os discípulos se encontravam cansados, que o próprio Jesus aqui também está fisicamente cansado. E ele também demonstra o cuidado de levar esses discípulos para descansar, para se alimentar, para ter um tempo de qualidade entre eles. Então, ele tira eles do meio da multidão para atravessar o mar. A gente pode aqui trazer isso para algumas áreas da nossa vida, certo? Quais são os momentos em que a gente tem que se retirar, se reclusar um pouco? Né? Que momentos são esses? Eu me lembro também, de alguns anos atrás, de amigos com os quais nós conversávamos sobre a voz de multidão. Às vezes nós estamos cercados de uma multidão que está dizendo algumas coisas que são diferentes daquilo que Deus está falando com a gente. Mas se nós estivermos ouvindo só a voz de multidão, a gente dificilmente vai ouvir a doce voz do amado Espírito Santo. E aí é a hora que a gente tem que se retirar da voz da multidão. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, certo? Você tem que prestar atenção no que Deus está falando com você. É verdade que na multidão de conselhos existe sabedoria e uma série de orientações bíblicas nessa direção. Mas você tem que entender exatamente se aquilo que você está ouvindo está alinhado com o que Deus está falando. Existem momentos que nós precisamos sair do meio da multidão para o silêncio. O silêncio é o momento onde você acalma a tua alma. Nós já fizemos algumas vezes, algumas ovelhas minhas aqui, que foram pastoreadas presencialmente. Fizemos momentos de oração. E um grande abraço para o meu amigo Ronaldo, Evandra, que estão por aí. E a gente fazia um relógio de oração dividido em 5 minutos, né? Cada 5 minutos a gente trazia um tema. E eu me lembro que um dos 5 minutos eram 5 minutos de silêncio. Gente, os 5 minutos de petição, que são importantes, eram os minutos mais rápidos do universo. Porque geralmente a gente tem muito o que pedir. Mas os 5 minutos de silêncio eram os 5 minutos mais demorados que você pode imaginar. Agora imagina isso hoje. Estou contando a experiência, talvez, de 15 anos atrás. Imagina hoje o quanto nós somos assoberbados, o quanto nós somos bombardeados por excesso de informação. Se você está aqui na minha live, você realmente escolheu estar aqui nessa live. Seja porque você me segue ou porque alguém te convidou.
E isso já é uma vitória. Porque nós estamos tão cercados de informações, e muitas vezes de muito boas informações. Mas qual é a capacidade do nosso HD? Qual é a capacidade da nossa digestão e de colocar em prática aquilo que é importante? Por isso que você precisa decidir. E parar 5 minutos para ficar na presença de Deus sem falar nada pode ser, para a maioria das pessoas, uma grande tortura. Porque o nosso falso senso de responsabilidade nos leva a correr, a agir na força do braço. As urgências que exigem de nós respostas, e as respostas mais difíceis, elas se encontram sob a influência de grandes urgências, não é verdade? É nessa hora que o coração da gente não quer parar, a mente da gente não quer parar. Mas nós estamos vendo a era das doenças psicossomáticas, né? E por quê? Porque o corpo não está aguentando. E às vezes exercícios simples como parar e tirar 5 minutos de contemplação. Parar e respirar normalmente. Parar e confiar em Deus. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida onde você tenha caminhado sobre muitas promessas de Deus. E as lutas dizem o contrário, que elas não vão acontecer. Nessa hora, é a sua fé que está sendo atacada e bombardeada. E a prova disso é o medo. É o medo de faltar, é o medo do abandono, é o medo de uma série de coisas que te leva ao pânico. Nós vemos aqui, então, Jesus tirando os discípulos do meio da multidão, para que eles também não tivessem sob a influência da multidão, as pressões da multidão, e leva-os para dentro do barco. E ali, Jesus dorme. Seria interessante imaginar que os discípulos também poderiam descansar fazendo um revezamento quem iria conduzir aquele barco. Mas a tempestade começa a assolar aquele barco. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. A gente dá um passo e sai da influência da voz de multidão. Grande abraço, apóstolo Ricardo Ribeiro. Deus te abençoe, querido. Graça e força estejam sobre a tua vida no dia de hoje. Quantas vezes saímos da influência da voz de multidão, entramos no barco e pensamos, vamos descansar com Jesus, né? Como diz a musiquinha, com Cristo no barco tudo vai muito bem, né? Só que de repente vem um temporal. As águas começam a invadir esse barco e Jesus continua dormindo. Você já se sentiu assim? Você foge de uma influência de multidão para ouvir a voz de Deus, para estar com Deus, e de repente naquele momento começa uma tempestade na sua vida e você tem a impressão de que Jesus está dormindo, de que Jesus está distante, de que Jesus até não está se importando, porque você olha ao redor e vê as circunstâncias te assolando. Nós vemos aqui que outros barcos acompanhavam o barco de Jesus. Eu quero dizer para você que você não está só na sua luta, no teu sentimento. Você não está só nessas circunstâncias. Não somente tem outras pessoas no mesmo barco que você, mas tem outros barcos. Outras famílias, outros ministérios, outras pessoas passando por situações semelhantes às nossas. E um dos grandes erros é nós acharmos que somos os únicos a sofrer determinadas situações. E aí levanta-se um vento forte e as ondas se lançam contra o barco de modo que ele vai enchendo de água. Talvez você esteja sentindo o seu barco cheio d'água. E aí tem um caminho. Você vai ter que escolher descansar com Jesus no barco ou se levantar e agir com autoridade. É interessante que o que nos faz afundar não é o excesso de água ao nosso redor, mas é dentro.
que nos faz cair no cansaço e na fadiga é o excesso de preocupação, é o excesso de problemas, e nos esvaziarmos disso diante do Senhor, aos pés da cruz, é o caminho para realmente abrirmos espaço para Deus agir. Mas muitas vezes, diante disso, a gente precisa tomar uma posição de combate. E aqui o que nós estamos vendo? Talvez aqui tenha acontecido um ataque espiritual muito forte para destruir o ministério de Jesus. Nós estamos vendo Jesus e os seus discípulos todos num ambiente restrito, sob o ataque do inimigo. Pode ser que aqui haja um grande ataque de um principado para destruir, para matar Jesus e os discípulos. Nós vamos ver na próxima live, na semana que vem, o que acontece quando Jesus desce do barco. São confrontos demoníacos. Depois ele vai, continuando historicamente, a gente vai ver Jesus repreendendo enfermidades, expulsando os demônios de enfermidades. Então, nós estamos diante aqui de situações de ataques do inimigo. Os discípulos vão e acordam Jesus. Você tem que continuar clamando e confiando em Deus. Corre para o Senhor. Fala, Senhor, quantas vezes nós temos que orar como o salmista Davi orou? Sabe, talvez você se sinta condenado nas suas emoções, nos seus sentimentos. Mas eu quero te dizer que boa parte dos seus sentimentos pode até ser criados por você, gerados pelo seu pensamento, e outra parte, bem considerável, são de sentimentos legítimos. E muitas vezes nós nos sentimos até mal diante de Deus, como cristãos, por sentirmos determinados sentimentos. Mas a verdade é que, quando a gente vai ler os Salmos, a gente vai ver como os salmistas nos ensinam a orar com a alma para poder chegar na oração do Espírito. Eles começam apresentando, dizendo para Deus o que eles estão sentindo. O salmista Davi muitas vezes está dizendo, Senhor, eu vou morrer. E aqueles que descem a cova não louvam teu nome. Quantas vezes os salmistas dizem, Senhor, eu queria fugir para um lugar deserto, dormir e não acordar mais. Ele está expressando toda a sua depressão. Muitas vezes eles também estão com orações imprecatórias que estão dizendo, Senhor, destrói os meus inimigos. Envergonha, Senhor, os meus inimigos. Me exalta. Por quê? Porque os sentimentos são legítimos. Qual o sentimento que você está sentindo hoje? Talvez você se sinta abandonado. Davi disse, Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Talvez você esteja sentindo, parece que Deus esqueceu de mim e Ele parece tão longe. Mas a palavra de Deus nos afirma que Deus está perto daquele que tem o coração quebrantado e contrito. Toda contrição de coração, todo quebrantamento diante de todas essas situações nos aproximam mais e mais de Deus. E eu cresci ministerialmente ouvindo o homem de Deus nos ensinar que cada passo que nós damos em direção a Deus, a Jesus, Jesus dá 1000 passos em nossa direção. Então hoje eu te convido, você que está fugindo, está saindo da influência da voz de multidão, entra num projeto, entra num barco e vê a tempestade assolando, né? Vai lá e desperta Jesus, fala, Jesus, não te importa que eu morra? E aqui, então, Jesus se levanta e diz para os seus discípulos, por que vocês têm tanto medo? Olha só, porque vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? O outro verso diz assim, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Em Lucas 8, ele diz assim, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Jesus se levanta e repreende o vento, os ventos e a tempestade. E logo o mar se acalma. Aqui nós aprendemos que temos que sair da influência da voz de multidão, entrar no barco com Jesus, quando a tempestade vem, e todos esses sentimentos vêm ao nosso coração. Nós despertamos o Senhor, mas aprendemos do Senhor que os nossos medos vêm para nos inibir no nosso posicionamento de fé.
Por isso, hoje eu te convido a se posicionar diante dos ventos e da tempestade e ordenarmos no nome de Jesus que os ventos cessem e que a tempestade termine. Pai, em nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, eu me levanto e repreendo os ventos e as tempestades das lutas que vêm para destruir os teus projetos em nossas vidas, os teus planos, que vêm, Senhor amado, para minar a nossa fé, diminuir, Senhor amado, a nossa operação da fé, ó Deus, alimentando o medo. Eu repreendo em nome de Jesus e ordeno que cesse todo ataque, toda tempestade, e que Satanás e os seus demônios sejam manietados e levados para o mais profundo abismo, em nome de Jesus, e que haja paz nos corações, que haja tranquilidade na maré, que haja tranquilidade para as decisões, que haja tranquilidade, Senhor amado, para a realização que o Senhor tem na vida de cada um de nós. É o que eu oro, em nome de Jesus de Nazaré. E todo aquele que crê, diga amém. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Se levante na força do Senhor, faça menção do nome poderoso de Jesus. Enquanto uns confiam em carros e outros em cavalos, nós fazemos menção do nome que é sobre todo nome. Aleluia! Para que superemos, sejamos curados, sejamos fortalecidos na nossa fé e ingressemos no nível de glória que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Alguns avisos. Quero te convidar, se você não me segue, passe a me seguir aqui no Instagram e nas minhas outras redes sociais. No link da minha bio tem ali o meu YouTube e outras redes. Tem ali também algumas coisas à sua disposição. Tem e-book gratuito, tem um webinário à sua disposição, tem o acesso para o nosso grupo exclusivo do Telegram, da família do Café com AP. Então, clica lá, vem fazer parte disso tudo. Amém? Eu vou salvar essa live e vou subi-la para o YouTube daqui a pouquinho. Ela vai estar à disposição também, para que você possa compartilhar com aqueles que vão preferir assisti-la ali. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E para aqueles que muitas vezes me pedem e desejam semear em nossa vida, está aqui o meu e-mail, que é o meu Pix. Algumas pessoas carinhosamente têm semeado e graças a Deus isso tem nos ajudado a seguir em frente em nosso ministério. Então está aqui rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Faça conforme Deus colocar no seu coração, não se sinta pressionado e obrigado a isso. Amém? Grande abraço a cada um de vocês que eu amo de coração nessa história das lives do Café com AP. E até semana que vem, toda terça-feira, 9 horas do Brasil, 14 horas da Suíça, a gente se vê. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.